Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de palestras do Fórum de Gestores da Educação Especial dos municípios da região metropolitana de Curitiba e Curitiba. Eu sou a professora Gleice, estou como coordenadora da Educação Especial do município de Quatro Barras e hoje teremos mais um encontro com a convidada Andréia. E agora eu vou estar passando a fala para a minha colega Lilian, do município de Fazenda Rio Grande. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live desse ciclo de palestras do Forge. Eu sou a Lília, coordenadora da Educação Especial aqui do município de Fazenda Rio Grande, cumprimentando as minhas colegas aí hoje, a Andréia Wismec e a Gleice. Eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando aí, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos acolhidos a mais essa live maravilhosa. Hoje a Andréia Wismec Costa Abiazar, né? Vai trazer uma live maravilhosa. O tema é processos cognitivos. Como identificar hipóteses no diagnóstico da deficiência intelectual. Um tema tão importante para nós da educação especial, né? Para compartilhar aí com vocês nessa noite. Andréia Wismec Costa Abiazar é psicóloga graduada pela PUC em 2001, formação em Psicologia Relacional Sistêmica em Curitiba, com a Solange Rosset, especialista em Educação Especial pela Faculdade Bagose também de Curitiba, atua como psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara e psicóloga, né, na clínica de consultório também no município de Piraquara. Andréia, seja bem-vinda à nossa live, que tema maravilhoso. Pode dar um oi para o pessoal que está acompanhando. Boa noite, então, né? Boa noite, Gleice, boa noite, Lília. Boa noite também a minha querida Cassandra, né, que está aí nos bastidores ajudando a gente com a live, né? Quero dar boa noite a todas as pessoas envolvidas no FOGE, né? Quero já agradecer essa oportunidade, esse momento, para a gente estar conversando de um tema tão especial, né? Que é falar da deficiência intelectual, de processos cognitivos. Eu desejo, assim, que a nossa noite seja muito agradável, que façamos muitas reflexões, que seja produtiva, tá? Queridos, usem o chat aí para conversar, colocar seus comentários, as meninas vão me ajudando aí, no final a gente sempre dá esse espaço. Então, eu vou pedir agora para minha colega Cassandra lançar os slides que eu preparei para vocês irem acompanhando essa conversa. Então, né, como as meninas já bem me apresentaram, né, eu sou a Andréa, eu sou psicóloga, minha formação, e também eu atuo neste momento na rede municipal de Piraquara. Eu estou na função de psicóloga escolar educacional. Eu tenho uma trajetória com educação especial, né? Então eu realizei trabalhos em SEMAIs no município de Piraquara e também tenho uma formação em educação especial. Como tenho consultório particular, trabalho bastante com avaliação, né? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre os processos cognitivos, como identificar hipóteses no diagnóstico da deficiência intelectual. Eu vou começar falando de uma forma geral o que é a cognição, o que são esses processos cognitivos, as funções que estão interligadas a isso, e na sequência a gente vai entrando na deficiência intelectual. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o termo cognição, né? Que é o ato ou processo do conhecimento, é tudo que está ligado ao processo do conhecimento, eu fixar, capturar, eu aprender, e o que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Mas para isso acontecer, precisa ter uma coativação muito integrada, muito coerente, de muitos instrumentos mentais. O que quer dizer?
que nós temos funções mentais que precisam estar trabalhando em conjunto, que a gente precisa que diferentes terminais nervosos se ativem simultaneamente na nossa psique, digamos assim, para que então a gente consiga fazer todo esse processo do conhecimento. Sendo assim, os processos cognitivos vão ser as maneiras como nós vamos perceber o mundo, fazer uma leitura de mundo, como que nós vamos incorporar estes novos conhecimentos que se apresentam, para daí, baseado no que eu agora já sei, fazer minhas tomadas de decisão, resolver problemas, planejar, né? Elas desempenham, então, um papel ativo nos processos de recepção, a seleção, transformação, o armazenamento, para que a gente elabore e para que a gente recupere essa informação. Para acontecer tudo isso, em todo esse processo cognitivo, vai precisar que as funções chamadas psíquicas, né, a gente poderia dizer funções mentais também, elas desempenhem, então, um papel fundamental e façam aquele trabalho, né, que estávamos falando, um trabalho integrado, um trabalho simultâneo, ao mesmo tempo. Existe, então, o Psicodiagnóstico 5, que é uma espécie de um manual que o psicólogo se utiliza nos processos quando ele vai fazer diagnósticos, avaliações. Há um consenso, então, dos estudiosos de que tem algumas funções psíquicas que a gente deve olhar para elas sempre que a gente vai falar de desenvolvimento. A atenção, que é focar numa atividade, a senso-percepção, que é usar os meus 5 sentidos para captar as coisas do mundo externo ou até interno, a memória, a capacidade de retomar coisas lá de trás, a orientação, seja de tempo ou lugar, a consciência, tanto sobre mim mesmo quanto ao meu redor, o pensamento, capacidade de raciocinar, a linguagem, que é todos os processos de comunicação, os afetos e as condutas. Porém, quando a gente fala em processos cognitivos, são as funções cognitivas que estão atuando, né? E as funções cognitivas, elas estão mais relacionadas às habilidades intelectuais, que seriam, então, a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, a percepção e a orientação. São essas que atuam mais nesses processos intelectuais, né? Então, quando eu coloco atrelado ali ao pensamento, as funções executivas, porque a gente também tem algumas funções executivas, como planejar, resolver problemas, tomar decisões, que faz parte ali, atreladinho ao pensamento. Agora a gente já foi entendendo um pouco melhor o que é a cognição, o que são processos cognitivos e quais são as funções que estão atuando nesses processos. Agora, então, a gente vai começar a conversar um pouquinho mais e se aprofundando na deficiência intelectual. Eu vou usar como material norteador o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, porque é também o documento norteador do psicólogo em seu trabalho, né? Este manual, ele coloca, então, as deficiências intelectuais como transtornos do neurodesenvolvimento. Eu gosto mais de chamar de condições diferentes no neurodesenvolvimento. Eu prefiro assim, do que transtorno. E eu acho que essa já é uma nova abordagem em saúde mental para a gente pensar. O que quer dizer isso já de imediato, então? Que se é uma alteração no neurodesenvolvimento, significa que houveram, então, alterações nas condições neurológicas
e também no transcorrer deste desenvolvimento deste sujeito. Estas condições, elas apareceram já no início do desenvolvimento e acarretaram prejuízos. Então, ao se falar de condição diferente no neurodesenvolvimento, a gente precisa já associar que são condições que já apareceram uma diferença no desenvolvimento inicial, já na infância. Foi visto e foi verificado alguma diferença. E, como há uma diferença, vai ter prejuízo. Se eu não estou falando naquele tempo que era uma média, então, provavelmente, eu vou ter também alguns prejuízos para me relacionar, para brincar com as outras crianças, para interagir. Então, é por isso que daí, como houve já essas diferenças, vêm os prejuízos ali juntinho, abraçadinhos. Por isso que a gente precisa verificar o tanto que conseguirmos história neurobiológica, com documento de hospital, com laudo se tiver, com conversas com a família, com instituições anteriores onde ela passou. Então, o tanto que eu consegui buscar e ter acesso é material para mim, para eu ir entendendo se tem essa historinha ali, marcada nessa criança, nesse estudante. O funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional vai ficar diferente. Então, o jeitinho de funcionar nas questões pessoais, no cuidado com as suas coisas, no jeitinho de ser, nas questões relacionais do social, nas questões do processo de aprendizagem, que é o acadêmico, e se for jovem adulto no mundo do trabalho, a gente vai ver também no jeito profissional alguma diferença. Também há um aspecto para a gente analisar, que eles são caracterizados por déficits no desenvolvimento. Houveram atrasos nos marcos principais lá do desenvolvimento, principalmente o motor linguístico e social. Isso a gente então já vai vendo na infância, né? Porque houve, já no início do desenvolvimento, o aparecimento desses atrasos nos marcos. Isso a gente vai colhendo, então, naquelas conversas de anamnese, entrevistas com família, ou muitas vezes, que a maioria dos casos, pelo menos no município de Piraquara, a gente vê que a escola foi a primeira que observou. Foi lá na escola que se percebeu. Nossa, essa criança tem demonstrado atraso nesses marcos. Então, a escola foi aquela quem observou que havia algo no início do desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente poderia pensar em alguns itens para se olhar nesses marcos do desenvolvimento. Por exemplo, respostas lentas a estímulos, o tônus muscular, se é muito flácido, muito rígido, posturas anormais, atrasos na aquisição e sustentação de cabeça, atrasos para andar, paralisias de membros, assimetria ou ausência daqueles reflexos, as questões com o controle dos esfíncteres, uma não compreensão de comandos simples, dificuldades em coordenação motora ampla, coordenação motora fina, a demora na aquisição do processo de fala, ausências ou uma pobreza na emissão de sons, indiferença ao meio, pobreza de contato relacional, respostas empobrecidas, presença de crises convulsivas ou crises de ausência. Então, por exemplo, esses seriam alguns sinais que poderíamos observar para poder percebendo se houve, então, atrasos nesses marcos principais no início da infância, seja conversando e colhendo esse material, ou seja, nas observações mesmo diretas com a criança e estudante.
Gente, lá no século XIX, né, antes até era misturado, né, doença mental e deficiência intelectual estavam ali casadinhas, e aí no século XIX houve essa separação. Depois veio Felipe Pinel, que entrou com o termo idiotismo, né, e ele quis se referir a esse termo como carência ou insuficiência intelectual. Na sequência, o seguidor dele, que foi Jean-Etienne Dominique Esquirol, entrou com o termo imbecilidade e idiotia, por volta lá de 1838. E aí ele entrou com as causas maturacionais. Seguindo, tivemos o Alfred Binet, que introduziu as questões de coeficiente de inteligência, medindo a inteligência, e entrou com o termo retardo mental. Passando-se na sequência, no século XX, esse termo retardo foi substituído pelo termo deficiência mental. E a introdução daquelas categorizações, né, do limítrofe, leve, moderado, severo e profundo. Aí, a partir de 2004, quando houve Declaração de Montreal, então saiu o termo deficiência mental para se colocar o termo deficiência intelectual. E desde então é assim, e a gente às vezes abrevia e chama de DI. Tem alguns pontos para a gente ir observando e tomando como ponto de apoio para ir entendendo a possibilidade da existência da deficiência intelectual. Então, muito comum que haja deficiência intelectual se houveram alguns desses pontos que vamos discutir. As etiologias pré-natais, que são aquelas causas que aconteceram antes do nascimento, né? Então, quando há uma alteração cromossômica e síndromes, a porcentagem, então, pode ser bem alta, né? De que haja uma deficiência intelectual. Por exemplo, síndrome de Down, de Patau, X frágil, CRI do chat. Só dizendo que não é ter a síndrome que significa que terei ADI, mas há uma grande porcentagem de chance de que apareça, né, de que seja constatado que há. Erros inatos do metabolismo, então, é outro critério, que são assim, quando acontecem as alterações genéticas que causam algumas alterações enzimáticas, como a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito. Existem as malformações encefálicas, quando em gestação houve danos ou um desenvolvimento alterado lá no sistema nervoso central. Vamos analisar também as doenças da mamãe, enquanto ela estava grávida. A presença da diabetes, as doenças placentárias, a desnutrição é um dos fatores de grande porcentagem, e infecções, como a sífilis, rubéola, toxoplasmose, zika vírus, entre outras, né? Existem as influências ambientais, que também mostram uma grande probabilidade de aparecer daí a deficiência intelectual ao longo do desenvolvimento. O uso do álcool, de outras drogas, tabagismo, sim, fumar a gestação inteira pode gerar um quadro depois de uma alteração no neurodesenvolvimento, aparecendo ADI. Os efeitos colaterais de alguns medicamentos, os teratogênicos, que são medicações fortes que vão provocar danos, né, aos embriões e fetos.
E a falta do acesso ao pré-natal, porque se não fez pré-natal, descobriu uma gestação com 6, 7 meses e não fez os acompanhamentos, não tomou os cuidados preventivos, não viu algumas coisas que possam estar acontecendo na sua gravidez, então é uma influência ambiental negativa. Nós temos que pensar aí também nas causas perinatais, que são aqueles conjuntos de eventos que aconteceram no momento do parto ou no momento do nascimento. Esses eventos, eles vão causando um sofrimento para esse feto, né? E o mais comum, então, é a ausência do oxigênio. A gente chama de anóxia neonatal, quando falta o oxigênio. E aí o traumatismo, né? O traumatismo obstétrico. Então, quando há um trauma naquela hora ali do parto, então o uso do fórceps, eu pus o desenho, a imagem ali embaixo, né? Para vocês verem, de um lado a ventosa e do outro lado o fórceps, né? Então, quando isso foi usado, podendo haver um sofrimento para o feto. A questão da prematuridade, né, nascendo antes de 37 semanas, podendo então ainda não haver o desenvolvimento apropriado, por isso poderia aparecer essa alteração no neurodesenvolvimento, e a demora do parto, porque daí o que acontece? A gente em entrevista escuta muito, né? Eu estava de 42 semanas, fiquei ali horas esperando o dia todo, o bebê em sofrimento, a mãe em sofrimento, e ela com dor. Então, sofrimento para os dois, que estas questões que a gente conversou poderiam levar, então, à encefalopatia neonatal, né? Que é uma disfunção neurológica do neonato. E a mais frequente, então, é quando ocorre a falta do oxigênio, que traz sequelas, e as mais comuns é a paralisia cerebral e as crises epiléticas. E aí, esses quadros, então, vão gerar, né, alteração no neurodesenvolvimento. Vamos pensar também em causas pós-natais, né, que são aquelas que ocorrem após o nascimento. Uma lesão isquêmica, que é quando não foi circulado sangue ao cérebro e, por consequência, faltou o ar também, o oxigênio. A lesão cerebral traumática, que é quando houve mesmo um trauma, um acidente, algo assim. As infecções, né? Como, por exemplo, meningite, doenças desmielinizantes, que são aquelas que influenciam na bainha de mielina, as convulsivas, as intoxicações por chumbo, por mercúrio, e a privação social grave crônica também é considerada causa de deficiência intelectual. São conjuntos de fatores que envolvem pobreza, falta de estímulo, violência doméstica, falta de acesso de cuidados, falta de estimulação adequada, causando entraves gravíssimos. O caso famoso que existe é o caso da Oxana. Vocês conseguem ter acesso a esse caso, por exemplo, no YouTube. Foi emitido esta reportagem no Domingo Espetacular. Então, procurem no YouTube, Domingo Espetacular, caso Oxana, que é uma menina que foi criada por cães, né, no quintal de casa. Então, havia uma situação de violência e negligência muito grande, e ela passou muitos anos morando na casinha dos cachorros e ficou ali comendo a comida naquele formato, tomando água naquele formato, tendo apenas contato com eles. Então ela latia, andava de 4, e ela daí desenvolveu uma deficiência intelectual.
Eu tenho um caso real para relatar para vocês que recebi uma vez. Ele entrou na escola apenas com 8, 9 anos e ele morava ao lado de um lixão. Então a vida dele era ali, né? Havia condição de pobreza, de falta de estímulos, falta de interação. E então tinha muitos problemas comportamentais, de fala, e inclusive, né, no raciocínio, no intelecto. Então a gente pode pensar que numa anamnese, numa entrevista com a família, a gente pode ir levantando alguns dados que vão ajudar a gente a direcionar se houve esses atrasos nos marcos, se houveram essas condições ao nascimento. Então, perguntar sobre o planejamento dessa gravidez, sobre a gestação, como foi esse pré-natal, se tinha riscos, uso de substâncias, quedas, as questões sobre o parto, né, o tipo, intercorrências, a idade da mãe, o tempo que durou, condições do nascimento, né, houve a prematuridade, uso de fórceps, o cordão estaria enrolado. Nós podemos também pensar em condições pós-natais, né, precisou ficar na incubadora, teve um quadro de asfixia, passou por cirurgias. Nós podemos perguntar sobre doenças, infecções da mamãe, do bebê, acidentes da mesma forma, se houveram uns atrasos marcantes no motor, na linguagem, nos esfíncteres, cirurgias e tratamentos médicos, e muitas vezes já aconteceu, né? Talvez por uma questão de conhecimento e cultura daquela família, estava tudo bem no parto, no desenvolvimento, e quando você pergunta, mas e os tratamentos médicos? Sim, meu filho está em acompanhamento no CENEP, no HC. Então, as formas diferentes de ir se perguntando na anamnese vão enriquecendo, porque vamos conseguindo tirando coisas sobre esse neurodesenvolvimento para nos ajudar a entender. Conceituando, então, a deficiência intelectual, a gente vai ter 3 critérios para se olhar e se avaliar. Critério A seriam os déficits em funções intelectuais. As funções intelectuais de raciocinar, de solucionar problemas, de planejar, de pensar de maneira abstrata, de fazer juízo, da aprendizagem acadêmica e das aprendizagens por experiência. Então, estas funções intelectuais estariam com alguma condição alterada e diferente. Critério B, tem que ter déficits nas funções adaptativas. Aquelas em que os padrões de desenvolvimento estão diferentes, como a gente vem falando, e que as questões de independência aparecem para se comunicar, para atividades da vida diária, para participação social, em diversos ambientes. Não é num só. É em casa, mas é na escola também, é na comunidade. E o critério C nos conta que esses déficits no intelecto e na adaptação tem que ser no período de desenvolvimento. Se a gente fosse condensar esses 3 critérios, nós poderíamos então dizer que é uma incapacidade intelectual abaixo da média, combinada com limitações no funcionamento adaptativo antes dos 18 anos. Então, vamos analisar um pouquinho, né, o critério A, que é o critério que fala, então, sobre o intelecto, o funcionamento desse intelecto. Então, nós vamos ver uma capacidade reduzida para elaborar conceitos. Conceitos que vão depois
formar os juízos, né? Porque a gente elabora os conceitos e através dele eu sei isso, eu sei aquilo, agora eu consigo, então, fazer meus juízos, meus julgamentos. Depois, com base nesses julgamentos, eu concluo esse pensamento, que é o ato de raciocinar. Agora que eu já sei conceituar, ter um juízo e raciocinar, eu vou conseguir solucionar problemas. Então, esse é mais ou menos o caminho do processo de pensamento. E nesses aspectos, quem tem uma deficiência intelectual vai ter uma alteração. Os conceitos têm a ver com uma aptidão para a gente relacionar uma coisa a outra, né? Relacionar o significado àquela palavra, né? O que significa isso? Eu entender as coisas. Que cão, por exemplo, é um animal, que a rosa é uma flor, que claro é a claridade, é a presença da luz, escuro é a ausência, um é o oposto do outro. Ou, por exemplo, que dar carinho é dar afeto. Então, essa parte de conceituar as coisas poderia estar reduzida na deficiência intelectual. Se há um prejuízo na capacidade de conceituar, vai acontecer na parte dos juízos, porque eu preciso entender conceitos para conseguir fazer meus julgamentos das coisas da vida. Então, o juízo tem a ver com relacionar esses conceitos, né? A partir desse julgamento que eu nego ou afirmo qualidade, um atributo às coisas da vida. Por isso que é muito comum na deficiência intelectual a gente notar uma ingenuidade, né? Então, nas questões de juízo social, é muito marcante, então, na deficiência intelectual, que essas pessoas sejam manipuladas, né? Que sejam facilmente enganadas, né? Uma dificuldade para avaliar riscos, então é explorado pelos outros, aí então na vida jovem, na vida adulta, poderia sofrer fraudes, poderia se envolver num crime sem intenção, poderia fazer falsas confissões, poderia sofrer mais risco de abuso físico e sexual, justamente por essa dificuldade em fazer juízo das coisas. A capacidade de argumentação fica afetada, porque se eu não consigo julgar essas situações, então eu não consigo me colocar nas situações, lutar pela minha justiça. Então, fica afetado também esta questão. As questões do raciocínio, porque ainda estamos falando de pensamento, né? Eu elaboro conceitos, aí eu consigo fazer meus julgamentos para eu concluir as coisas depois, né? Então, ela é restrita a esta capacidade de conclusão e de se chegar numa lógica. Então, a capacidade de raciocínio indutivo, dedutivo e analógico na pessoa com deficiência intelectual está diferente da quem não tem. Pensar do particular para o geral, do geral para o particular, de fazer associações de ideias, que são as analogias, né? Eu me lembro uma certa vez que estava fazendo uma avaliação e jogava a batatinha maluca, que é aquele jogo que tem um suporte parecido com o do McDonald's, e a gente puxa uma batata de cada vez. Mas, se você puxar a batata errada, pula, explode todas as batatas do potinho. E aí eu me lembro que estava com 2 crianças fazendo avaliação e uma delas tinha hipótese de deficiência intelectual. A outra criança que estava ali presente, ela tinha uma hipótese de autismo e ela ficava com aquele olhar assim de tipo, eu entendi, eu deduzi o que está acontecendo. Então ela puxava bem lentamente para olhar se tinha a cordinha amarrada. Se não tinha, ela puxava. Se tinha a cordinha, ela pegava a outra, muito que esperta.
O outro menininho, que era quem tinha a hipótese de DI, ele pegava aleatoriamente e eu me lembro que ele conseguiu fazer essa fala. Eu só perco. Todas que eu pego, pula. Ele conseguiu verbalizar isso. E aí o outro menininho fez a explicação para ele. Mas você não está sendo esperto, porque eu estou pegando, você não está vendo? Olha, eu estou pegando só aquelas que não pulam. E ele ficou parado. O outro menininho que fez a indagação, que só perdia, ficou parado, olhando, estático. Ele não conseguia fazer o raciocínio dedutivo de que batatas sem corda eram aquelas que eu podia puxar. Uma outra situação que me veio à mente também foi uma situação de inseto. Eu atendia uma adulta com deficiência intelectual e entrou insetos na sala e ela não teve reação de eu vou me afastar, eu vou sair, né? Aquele pensamento de que insetos podem picar. Então, se esse inseto está chegando até mim, eu vou me recuar, vou tomar uma decisão, vou deduzir que esse também pode me machucar. Então, a gente vai vendo que existe uma dificuldade de conseguir fazer esse processo de raciocínio. Algumas pessoas com deficiência intelectual têm mais ou menos déficits nas operações racionais, na capacidade de análise e síntese, na capacidade de generalização e na capacidade de abstração. Mas a capacidade de abstração é muito marcante na deficiência intelectual, que é aquilo que não é palpável, não é real, e que eu tenho que pensar naquilo sem a coisa estar presente, né? Abstrair. Então, é difícil, então, para a deficiência intelectual, trabalhar com metáforas, pensar na noção do tempo, pensar em valores monetários, trabalhar com faz de conta, imaginação, porque isso requer muita abstração. Então, esta capacidade fica mais prejudicada. Isso é também um ponto bem marcante na deficiência intelectual. Também a generalização, né? Que é aquela capacidade de a gente ser capaz de aprender algo e conseguir usar o novo conhecimento para outras coisas. O exemplo do lápis é o clássico, né? Que a gente sabe que lápis é para escrever. Mas eu poderia usar o lápis para cutucar esse potinho aqui, eu poderia usar o lápis para prender meu cabelo, eu poderia usar o lápis para segurar a porta que está fazendo barulho. Então, eu poderia aplicar eles em outras instâncias. E essa capacidade de generalização também estaria diferente na pessoa com deficiência intelectual. As questões de orientação, elas também têm uma diferença porque ocorre uma baixa na coordenação visoespacial. Então, aquela capacidade de produzir, de registrar, de relembrar, transformar imagens e sensações visuais. Por isso, então, que a consciência temporoespacial, ela fica com dificuldades. Aquelas questões que envolvem lugar e tempo. Então, noções sobre dia, sobre hora, mês, sobre festividades, estações do ano, o momento adequado de agir, eu saber os lugares que eu tenho que me direcionar, as posições do objeto, autodirecionamento da minha própria pessoa. Agora eu tenho que fazer o quê? Agora é para ir aonde? Agora eu tenho que decidir o quê? E é por isso que a função de planejamento fica muito prejudicada, então, na deficiência intelectual. Porque acontece isso, né? Tem essas dificuldades com a orientação temporoespacial, porque há baixa na coordenação visoespacial. Linguagem.
vamos para o tema linguagem, né, que é outro aspecto aí das funções cognitivas, para a gente entendendo a deficiência intelectual. O prejuízo da capacidade expressiva, a gente vai ver, né, essa dificuldade para eu conseguir formular o que eu quero, saber expressar meus sentimentos, meus pensamentos, usar uma gramática correta, a capacidade de compreender o que estão me falando, as questões de um vocabulário mais reduzido, né? As dificuldades para se apropriar de leitura e de escrita, a dificuldade para... dificuldade não, eu queria falar que daí tem 3 alterações que a gente poderia prestar atenção. A verbigeração ou a tal da ecolalia é muito comum também em alguns casos de DI, onde haverá repetição da última palavra, para respostas que são respostas que não têm relação com aquela pergunta que foi feita. Ou a disartria, que é uma dificuldade para articular as palavras. Às vezes, em alguns casos de uma deficiência intelectual mais acentuada, a gente pode até ver salada de palavras, né, sem lógica, ou ausência da fala, né. Questão da memória, também haverá déficit nos 3 níveis de memória, na capacidade de fixar, que é gravar os dados, na capacidade de evocar, que é lembrar das coisas, e na capacidade de reconhecimento, de eu recordar uma imagem. E algumas alterações que a gente poderia perceber é a ausência total de memória, que é a amnésia, a hipomnésia, que é só um rebaixamento, e a lacunar, que aí é para os casos de estado epilético ou crise de ausência. Naquele período que se ausentou, que estava em epilepsia, não se lembra de nada, por isso que daí fica uma lacuna e a gente chama de lacunar. Queria agora entrar um pouquinho no critério B. A gente falou até agora do critério A, que são as dificuldades do intelecto. Lembram que o critério A falava que tem que ter uma alteração nas funções intelectuais. E a gente veio, então, trazendo elas até agora. Né, dificuldade para generalizar, para fazer os juízos, para fazer raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, analógico. Né? Então, a gente veio trazendo aspectos da orientação, aspectos de memória, de linguagem, e agora, então, nós vamos falar no critério B, para identificar a deficiência intelectual, que são as funções adaptativas. Então, é um fracasso para atingir padrões de desenvolvimento, que a gente já falou no início da nossa conversa. Né? Há atrasos nos marcos, então, enquanto que as pessoas daquela idade já conseguem X, Y e Z, este fulaninho, que tem a hipótese de deficiência intelectual, não chega ali. Então, há um fracasso nesses padrões. Há um fracasso nos aspectos socioculturais. Então, é aquele indivíduo que não entende as piadinhas, não entende a brincadeira que está sendo feita no TikTok, estilos, jeitos de se vestir, assuntos, é como se fosse ingênuo. Ele não acompanha esses aspectos socioculturais que estão acontecendo. A dependência pessoal é muito marcante também. Essa dependência, ela pode acontecer no autocuidado, cortar uma unha, saber, hoje é dia de lavar o cabelo, tá sujo, eu tenho que lavar. Puxa, tem uma craca aqui atrás da minha orelha, eu preciso limpar. Então, essa noção, ela pode estar mais ou menos prejudicada, mas de uma forma geral, a gente tem que ver uma dependência pessoal, para ir entendendo que possa haver este critério das funções adaptativas. As questões das atividades acadêmicas, né, as dificuldades para
acompanhar esse conhecimento acadêmico e para dar conta das coisas, olhar uma agenda, saber a aula que tem amanhã, que material que eu tenho que separar, tudo que envolve, né, essa condição da atividade acadêmica, as atividades sociais, relacionais e de comunicação. Então, há uma dependência para tudo isso. A necessidade, então, do apoio, porque se há uma certa dependência, vai necessitar de apoio e mediação de alguém no seu dia a dia, na sua vida diária. Há também uma alteração na responsabilidade social, que é aquela ética nas relações. Entender que eu não posso entrar nessa sala agora, as pessoas estão em reunião ali. Ou entender que eu não posso levar esse lápis para casa, ele não é meu, ele é da professora. Então, essa noção de ética na vida, ela pode estar também com alguma alteração. Pensar aí também que isso tudo ocorre em múltiplos ambientes e não em um só. Pessoa se mostra dependente em casa, mas na escola não é. Ela é rapidinha. Então, não. Para a gente pensar em deficiência intelectual, a gente tem que entender que é em múltiplos ambientes, né? Isso tudo, esse fracasso nos aspectos de entender questões sociais e culturais, essa dependência, essa necessidade de mediação, ela tem que estar acontecendo em todos os ambientes, nos múltiplos ambientes. Para a gente entender função adaptativa, são 3 os domínios que a gente analisa na deficiência intelectual. O primeiro deles é o domínio conceitual acadêmico, que é o que a gente veio falando até agora. As questões da memória, da linguagem, da leitura, da escrita, da noção da matemática, dos conhecimentos práticos, tomada de decisão, resolução de problemas, os julgamentos, os juízos. Então, isso que se refere ao domínio conceitual, ou vamos chamar aí de domínio acadêmico. O segundo seria domínio social. Então, vamos pensar aqui na presença da deficiência intelectual, perceber pensamentos, sentimentos, experiências das pessoas. Seria difícil a capacidade da empatia, de eu me colocar no lugar do outro, as habilidades de comunicação interpessoal, as habilidades de eu fazer amizades e manter essas amizades, e o tal do julgamento, né, vai aparecer aqui também no domínio social, o quanto que isso tem de domínio. E por fim, envolve também nas funções adaptativas esse terceiro domínio, que é o domínio prático, né? Que é a aprendizagem e autogestão nos cenários da vida. Então, autocuidado é um deles, como eu estava falando, a pessoa ter noção que agora é hora de escovar meus dentes, que eu estou com feijão ali no dente, que está na hora de cortar essas unhas. Autocuidado, eu cuidar de mim, dos meus pertences, saber que eu tenho que arrumar minhas coisas agora, que quando eu acordo eu arrumo a cama, o calçado está sujo, eu vou pôr ali na porta. Esses cuidados pessoais de autogestão, normalmente daí na deficiência intelectual, vão estar um pouco mais com prejuízos e precisará de um apoio. As questões de competência doméstica, né, que são tarefas na casa, questões de arrumação, de limpeza, as questões de responsabilidades profissionais, quando a gente está falando de jovem e adulto que já foi para o mercado de trabalho, né? Então, pode ser que haja dificuldade para entender suas responsabilidades no mundo do trabalho, que depende dele para que aquele passo, aquela atitude aconteça. E daí, por isso, pode haver dificuldade no controle de dinheiro, as atividades de recreação e lazer também,
a segurança, porque lembram que nós falamos lá atrás que aquela capacidade do juízo, né, que é uma função cognitiva, ela está com uma alteração, e por isso pode aparecer dificuldades na sua própria segurança ou na segurança de pessoas próximas. E a organização, então, das tarefas escolares e profissionais, no caso de já trabalhar, né? Porque daí eu não consigo organizar nada disso, ou organizo com um prejuízo. Esse funcionamento adaptativo de eu ter um domínio acadêmico, social, prático, ele vai ser mais ou menos comprometido dependendo da capacidade intelectual daquele indivíduo, porque somos seres únicos, um é diferente do outro. Todas as pessoas com deficiência intelectual têm a mesma capacidade. Não, tem capacidades diferentes, ninguém é igual a ninguém. Então, vai depender disso. Vai depender da educação que essa família está dando. Vai depender da motivação que lhe é oferecida. Vai depender do nível de socialização que há na vida desta pessoa. Mais ou menos, vai ser mais ou menos comprometido. De aspectos da sua própria personalidade, vai depender também de oportunidades vocacionais, das experiências culturais oferecidas, vai fazer toda a diferença do mundo. Da presença das condições médicas, porque quanto mais condições médicas adversas tiver, pode ser que daí se comprometa mais, e a presença de transtorno mental coexistente como comorbidade, né? Então, esses pontos influenciam muito nessas capacidades adaptativas que a gente está falando, nesses domínios que estamos falando. As intervenções precoces são a grande chave, né? Quanto antes a gente começa a fazer intervenção na vida de um sujeito, seja ele deficiente intelectual ou não, né? Mas o quanto de oportunidades, possibilidades tiver, é claro que os resultados serão sempre melhores, né? Então, elas são aí as nossas amiguinhas, porque eu vou, então, tentar pensar em todo o aspecto biopsicossocial. Que aspecto biológico eu posso oferecer, que são cuidados médicos, terapias, as mais diversas que aquele sujeito precisa. Se ele tem uma alteração visual, será que ele precisa de um oftalmo? Se ele está obeso, será que ele precisa de um nutricionista? Enfim, então avaliar isto. Esta questão de que tipo de terapias é necessário e multiespecialidades, quanto mais especialidades, mais seria favorável, né? Psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, as diversas áreas que for possível e que aquele sujeito precise. A questão de uma sala de recursos multifuncional, de um fortalecimento da sua vida social, de intervenções familiares e ambientais, e etc. Muitas outras estratégias que podemos pensar, mas a intervenção, quanto mais cedo e com mais possibilidades, mais vai ser favorável ao desenvolvimento. Tem casos que têm uma melhora tão significativa, tão importante com essas intervenções, que chega-se ao ponto de cair por terra aquele diagnóstico de deficiência intelectual, e é por isso que a gente não fornece e não deve fornecer para bebês esse tipo de diagnóstico, porque é a experiência que virá depois e o desenvolvimento que virá depois que precisa ser olhado. Crianças mais velhas ou jovens ou adultos, muitas vezes também vão ter uma vida de
completa participação, dependendo do tipo de condição que foi ofertada. Vão conseguir, assim, tocar a sua vida cotidiana, ter um trabalho e viver aí as suas funções adaptativas. Estamos chegando aí próximo, né, do final desta nossa conversa, e eu quero trazer para encerrar essa conversa sobre processos cognitivos e as hipóteses na deficiência intelectual, quero trazer muito aqui forte novas abordagens. Dentro dessas novas abordagens, a gente eliminar o termo transtorno e começar a usar condição diferente, né? Que aí já dá outro plus para a nossa conversa. O direito de pertencer e participar, né? No conceito de inclusão em todos os aspectos e direito de expressão. Também pensar em aprendizagem cooperativa. Não basear-se em coeficientes de inteligência, porque esses rótulos de QI não definem capacidades. Cada sujeito tem sua própria característica, seus interesses, potencialidades, necessidades que lhe são próprias. Outro ponto que eu quero polemizar é que a gente tem que favorecer qualidade de vida para esse sujeito, né? Com muita estimulação e que ele adquira o máximo de autonomias possível. As práticas têm que ser sistêmicas, né? Que não é uma coisa só que vai participar da intervenção, mas são muitas. Quais são as que precisamos pensar, né? Mas o leque de possibilidades para trabalhar com a deficiência intelectual, né, tem muitas possibilidades antigas, mais novas, mas elas têm que ser sistêmicas. E o aspecto das intervenções familiares, porque a família é uma família que, principalmente com os pequenininhos, vai ter que desconstruir aquele filho desejado, amado, que seria perfeito e normal, e que agora há uma diferença que ela nota, né, e que precisamos psicologicamente falar disso. E também o aspecto de que esta família pode favorecer ainda mais esta condução, esta lida diária, estes estímulos, né? E é por isso que as intervenções também têm que ser familiares. Então, eu acho que com esses elementos de novas abordagens é que eu vou então encerrando aí este momento de discussão. Eu vou pedir então para minha colega Cassandra tirar os slides agora, voltar aí para vocês, para a gente ver o que surgiu, os comentários aí das minhas colegas, as reflexões finais. Muitas reflexões, Andréia, muitos elogios também das práticas. Antes de tudo, né, estamos com 11 municípios participando, mais de 100 pessoas, né, aqui acompanhando a live. Peço que acessem, né, o formulário de avaliação e registro de presença, né, para contar com a presença de vocês. Isso é muito importante para a gente, quanto gestores da educação especial. E, assim, muitas intervenções, muitas perguntas e, assim, grandes apontamentos para a gente pensar na nossa educação. Então, a nossa gestora de Piraquara, Tatiana Moreira, ela falou assim: o que dizer desses laudos neurológicos precoces já determinando o diagnóstico de TEA, sem investigar questões de uma possível deficiência intelectual? E isso tem acontecendo, acredito que não somente em Piraquara, acho que em todos os municípios, um grande número de crianças, né, Andréia, com laudos sugestivos, né, de TEA, em investigação de TEA, crianças lá na educação infantil, né, esse período de pandemia, eu acho que
muitas crianças, acho que todos os municípios estão tendo essa questão, assim, esse boom de crianças com laudos sugestivos de TEA, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Gleice. Obrigada, Tatiana. Que contribuição maravilhosa, isso mesmo. Inclusive, né, a gente, nos estudos de caso que fazemos na educação especial, quando a gente pega, né, esses casos para esmiuçar, estudar, a gente vê bem isso, né? Tá ali a presença de uma questão marcante já na questão neonatal ali, na hora de um parto, na hora do nascimento, está nítido que houve uma falta de oxigênio, e as mamães vão relatando, nasceu roxo, teve que ficar na incubadora, foi prematuro, enfim, elas vão dando nortes para nós, esses grandes marcos neurológicos, né, e que vão dando a entender, gente, houve um quadro ali importante, né, então isso é uma coisa bem significativa. Em relação à avaliação deste desenvolvimento, tem muitas coisas que são similares no espectro autista e na deficiência intelectual, né? Essa ingenuidade de fazer leitura das coisas, essa dificuldade na expressão. Então, tem coisas muito similares, mas nós fomos vendo hoje que tem coisas muito distintas. Então, nós vamos olhar para esses 3 critérios, né? Houve já as questões neurológicas e os marcos importantes ali no atraso. A gente está vendo que todo aspecto intelectual. E isso a gente precisa separar hoje, né? A caixinha do espectro para a caixinha da deficiência intelectual. Uma pessoa com espectro autista, ela pode ter a inteligência acima da média, ela pode ter uma inteligência mediana e uma inteligência abaixo da média. É muito normal ter mais de um transtorno do neurodesenvolvimento associado, né? Então, não estão na mesma caixinha. Então, é por isso que a gente não pode avaliar conjuntamente. E esta questão que a Tatiana traz, o diagnóstico muito precoce, muito cedo, né? Porque a gente está estudando hoje juntos que com a estimulação adequada, intervenção precoce, ela vai superar tantas coisas e dando condições para essa família fazer intervenções, que nós talvez vamos chegar num ponto que a gente diga, não tem um transtorno do neurodesenvolvimento, não está cabendo um diagnóstico aqui de TEA ou de DI. Então, é por isso mesmo que a gente tem que ter isso bem certo assim para nós, né? É preocupante mesmo. Como é importante também, desde lá do início, né? A gente fala lá na base, a educação infantil, ter esse olhar, esses professores já para irem percebendo essas dificuldades que as crianças, né, apresentam, para auxiliar nesse processo, para, né, fazer essa distinção que também colabora também para o diagnóstico, né? Sim, eu estava pensando aqui comigo nesta questão ali dos marcos, e é por isso que eu quis preparar aquele slide que dava algumas sugestões do que a gente pode olhar, né? Porque às vezes a gente, mas o que eu vou olhar no atraso? O que seria o atraso nos marcos, né? Então, por isso que eu também quis trazer esses elementos para ver também essa contribuição aí para a educação infantil. Aí a gente tem também assim a questão, né, da preocupação, né, dos laudos, né, os professores têm debatido muito essa questão, né, com os colegas de trabalho, né, uma fala da professora Leila e também da professora Eliane. Temos casos de crianças pequenas que são laudadas como TEA numa única consulta com o neurologista. Isso se torna muito preocupante. Também a questão dos laudos e a medicação precoce, né, das crianças.
Nossa, Gleice, essa questão da medicação. Você acredita que pegamos um caso para estudar juntas em Piraquara e a criança pequena fazia uso de risperidona já, e quando nós fomos analisar, não apareceu nem dificuldade para dormir, nem dificuldade nas condutas comportamentais. Então a gente até pensava, qual foi a justificativa deste médico para entrar com a risperidona naquela criança? E a gente até fica assim elucubrando, será que foi na fala da mãe? Né? A mãe, né, na sua cultura, no seu conhecimento, fez os seus relatos e ele então entendeu que era necessário a risperidona, porque nós não encontramos, né, não encontramos nada assim que... E muito pequenininha. Então, ficamos mesmo. Essa pandemia, ela atrapalhou, né, esse processo, porque muitas das vezes o professor contribui, né, e de repente somente ouvindo o neurologista, né, quando vem o laudo a gente fica meio assim, mas como é o neurologista que está ali, né, diagnosticando, mas a gente fica preocupado, porque a pandemia, ela atrapalhou esse processo, porque o professor não está, são 2 anos que o professor não está acompanhando ali realmente como a aprendizagem da criança está caminhando. E daí quando a gente se depara com um laudo e a gente não conhece a criança está em casa, né, nesse momento de pandemia, aulas remotas, então a gente fala, o que o professor pode fazer? O que ele pode fazer para contribuir? Sim, você sabe que a gente tem tentado, né, observar e olhar com vídeos, com fotos, mas realmente, né, não dá o elemento suficiente, né, para fazer essa observação. E já aconteceu assim, no estudo de caso, a gente fez um estudo e eu fui fazer uma chegada até a família, uma conversa, uma mediação, e pude perceber assim, nossa, lá no estudo de caso a gente achava que era comportamental, mas é tipicamente um TEA, ou o contrário, a gente suspeitando que pudesse haver um transtorno do neurodesenvolvimento, e chegamos lá, não, caiu por terra, parece-me que é muito mais do padrão relacional familiar, né? Então isso também acontece. Eu acho que agora, chegando o híbrido, é um ar, né, um respiro neste aspecto para a educação especial, porque precisamos muito de o olhar, a observação, a percepção mais próxima, e para poder fazer intervenções melhores também, né? Porque algumas precisam de uma proximidade maior, né? Eu não digo de contato físico, pele, né? Mas de uma questão de proximidade, né? Então, assim, a minha esperança agora é essa questão das vacinas chegando, caminhamos para o híbrido e estamos devagarinho, né? Indo retomando, e eu acho que é isso, assim, é nosso ponto-chave agora. Isso. A Tatiana colocou que a falta de acesso cultural e social também afeta no aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento. E essa pandemia, né, veio bem para mostrar isso para a gente, né, o quanto que as crianças, né, sem esse acesso, o quanto a escola é importante, o contato com as outras crianças é importante. Sim. A estimulação do professor, né, também, essas atividades corporais, porque muitas das crianças estão fechadinhas em casa, né, só de frente com a tela da TV, não interagindo muito com as outras pessoas, né, a questão visual também. Então, nossa, quando voltar, né, mesmo o ensino híbrido, o presencial, a gente vai ter muito trabalho. Os professores, principalmente da educação especial, vão ter muito trabalho para estimular, para recuperar tudo aquilo que as crianças estão perdendo nesse período. Verdade. Isso é outro aspecto marcante que eu observo em estudos de caso que estamos retomando, que a família que mostra um diferencial no acompanhamento, em conduzir essas vivências, em dar importância para essas vivências escolares. Vamos fazer com animação, mostrando prazer nisso, da sua forma, com as suas limitações, acompanhando. A gente viu
a diferença na criança do que para um outro com uma mesma faixa etária, né, em que a família não executa essas práticas, né, não empenha-se desse jeito. Então, estas questões, né, sociais, estas questões do padrão desta família, vai influenciar diretamente. Andréia tem uma pergunta da Geslaine Siqueira Souza. Toda criança prematura terá alguma sequela? Não, por causa das intervenções que forem feitas depois. A prematuridade é um dos alertas, né? Ele é um risco mas não é um decreto, porque vai depender que condições foram ofertadas, que possibilidades foram dadas. Como eu disse, muitos bebês ou criança pequena que tinha uma hipótese, mas ela recebeu toda a oportunidade de estimulação e a família se empenhou também, aí fez suas tarefinhas, né? Aí o que acontece? Chega um ponto que aquele laudo até cai por terra. Nem tem mais cabimento a gente dizer isso, porque ela superou tudo. Andréia, a Gislaine é uma das nossas professoras que faz atendimento de estimulação essencial no SEMAI. Então, tá o pessoal, né, em peso aqui acompanhando a formação de hoje, muito boa, que auxilia também lá no processo, né, lá no chão da escola, no chão do SEMAI. Obrigada aí, as professoras que estão nos acompanhando aí da sala de recurso, da classe especial, dos PAEE, né, enfim, todos esses professores aí, tudo, né, tudo pipocando ali, né, tudo pipocando na cabeça lá, as dúvidas já, né, foi muito boa a formação de hoje. Ali tem alguns comentários também. Ó. Se é difícil para os profissionais que estudam descobrir essas deficiências, imagine para a família viver e aceitar, né, essa deficiência, essa questão, né, do aceitar, né, ou até mesmo leva para uma consulta, a neurologista já pega e já fala assim, ó, já é sugestiva que tem um autismo, sugestiva que tem uma deficiência leve. Né? Então, assim, como que, né, lidar com essas situações, né, com a família que já chega, as escolas estão recebendo esses laudos, né? Eu vejo aqui por 4 barras, a gente recebe esses laudos, né, da criança bem pequena, sugestivo de TEA, sugestivo de deficiência intelectual, até sair, até estar, né, vendo tudo isso, até como proceder, né, com isso, né, como acalentar essa família, acalentar esse professor que também, né, causa uma insegurança também no professor, né? Sim. Eu acho que enquanto profissionais da área que fazem avaliações, temos que ter esta preocupação e uma leitura. E aí, gente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque tem uma concepção da psicologia sistêmica. Então, a gente prefere tira a força dos rótulos e tira a força dos diagnósticos. É claro que a gente usa eles porque precisamos garantir direitos, mas tiramos essa força. Então, já cabe a mim, enquanto especialista, dizer, né, pai, mãe, não está na hora de fechar diagnóstico, pai, mãe, vamos trabalhar na relação, né? Então, o jeitinho que eu vou colocando isso para essa família enquanto especialista. Eu recebi um menininho de 8 anos no consultório com laudo fechado de transtorno de conduta. Gente, lembram do transtorno de conduta? Né? Que mata animais, que foge de casa, enfim. Este menino tem uma questão assim com limites, ele desafia você, ele testa você. Então, eu fiz isso com a família. Gente, eu tô vendo aqui uma criança que testa os pais e a gente tem que reforçar os limites. Então, eu tirei a força daquele laudo, mas a família colocou tanto de lado esse laudo e fazem tantos movimentos incríveis.
Então, eu acho que, enquanto especialistas, a gente também tem que pensar nisso. Se autocriticar o tempo todo. E a outra questão para se pensar é assim, dar espaço de acolhida a essas famílias, então, que já vêm com os laudos prontos, né? Que já vêm com as coisas impostas, e aí eu não estou falando só enquanto especialista, estou pensando assim, vocês lá na escola, né? Nós todos trabalhando na educação e recebendo essas famílias. Eu acho que é isso, é acolhida, é amor, é paciência, é ouvir essas angústias, é ser parceiro deles, porque eles são só cobrados, só apedrejados, né? Então também isso, eu acho que precisamos ser críticos nisso também. A Juliane Cordeiro de Freitas colocou ali, né? Como ajudar esses estudantes nesse momento atípico, né? A acolhida, eu acho que é o essencial, tanto das crianças quanto dos professores, profissionais da escola que estão, né, voltando para o retorno híbrido. Eu acho que assim, a acolhida para eles deve ser essencial. Não sei se é o teu ponto de vista, né, de psicologia. Todos estão abalados emocionalmente, né? As crianças, os professores, né? O medo do amanhã, o medo, né? Isso como é importante essa palestra em relação também a esse atendimento aos professores, né? Para eles se sentirem acolhidos, que eles não estão sozinhos, que nós estamos aqui, né? Passamos às vezes por momentos difíceis, mas vamos pensar aí no futuro para passarmos momentos felizes. Eu até quero já aproveitar e fazer propaganda também, que em Piraquara temos o programa de escuta e acolhimento ao profissional da educação. Então, no caso, é a psicologia escolar que faz, né, uma escuta a quem deseja, a quem procura o serviço, a quem está em desespero. É muito bacana. E é um diferencial, né? É um diferencial. A nossa psicóloga... Assim, nossa psicóloga aqui do município, ela trabalhou também um pouco com os professores essa questão, né, das situações emocionais que está passando, né, mas tudo isso vai passar. Vai sim, juntos, né, juntos vamos enfrentando. A professora colocou aqui que não só os professores, mas os psicólogos terão também muito trabalho. Verdade, muito trabalho. Mas eu concordo com vocês, assim, que para acolher esses estudantes agora é pensar nisso, né? É pensar que ficaram confinados, sem as atividades sociais que faziam, né? Ir à igreja, ir ao cinema, na escolinha do futebol, na casa do priminho, essas poucas situações que tinham antes da pandemia, porque sim, algumas famílias privam e não levavam mesmo antes da pandemia, mas tinha uma ou outra, e aí não teve nada. Então, agora que a gente vai voltando para o híbrido, então nós vamos ter que falar disso, falar das perdas. Quantas famílias tiveram perdas e lidaram com luto, né? Então, é um olhar para isso também, né? Para essa questão da escuta e da acolhida. Então, muitos professores aqui, né, elogiando você, Andréia, pela excelente, né, fala, né, quanta coisa isso vai agregando para a gente, né, uma apaixonada pela educação, né, conheço há muitos anos, né, acho que a gente tem que ter essa paixão também, né, pela educação, que a gente tem esse outro olhar, né, para os nossos estudantes, né, as crianças que estão lá com esse diagnóstico ou tentando as famílias, né, vendo que estão com hipóteses, né, de diagnóstico de deficiência intelectual, ou TEA, ou outros diagnósticos também, né? Então, acho que a gente tem que ter, assim, esse olhar muito atento para tudo isso. Tivemos aqui a participação de muitos professores dos municípios, né, de Contenda, Quatro Barras, Tijucas do Sul, Lapa, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Almeida de Tamandaré, Campo Largo, Colombo, Tijucas do Sul, Rio Negro e também no meu município aqui de Fazenda Rio Grande. Obrigado, pessoal, pela participação de todos, por acompanhar aí essa excelente formação de hoje. Muitos elogios ali no chat, André, depois, né? Ali muitos elogios mesmo.
queria agradecer, Andréia, né, pela sua participação, pela sua vinda, para estar agregando ainda mais, né, mais conhecimentos para a educação especial, para a nossa educação, todos os nossos municípios, né, em relação à educação especial. Sempre a gente buscando, né, trazer algo diferente, algo novo, ou algo que a gente já conhece, mas com outro olhar, com uma vivência, né, é muito rico, né, para todos nós professores, para todos nós profissionais da educação como um todo, né, excelente palestra. Muito obrigada, né? Agradecer a todos os municípios, né, envolvidos, né, que fazem parte da Forge, né, os gestores e os nossos professores, que sem eles, né, a gente não estaria aqui discutindo e conversando e aprendendo mais. Então, eu queria também agradecer, né, a oportunidade, agradecer a organização, agradecer essa proposta incrível. Continuem, por favor, né? Ela é fantástica. E agradecer vocês, né, por serem aí minhas colegas mediadoras hoje. Queria agradecer a todas essas pessoas incríveis que contribuíram, que estão aí com paciência nos assistindo, acompanhando, refletindo, que trouxeram comentários ricos, perguntas incríveis, né? Só gratidão, deixou ainda melhor nossa conversa, né? E desejar, então, uma boa noite, que todos fiquem bem na medida do possível, né? E vamos dar uma olhadinha também para a saúde emocional, não esqueçam, tá? Autocuidado, respiração, gerenciamento de tempo, né? Vamos também dar uma olhadinha para isso aí. Bom, então, obrigada, uma boa noite. Obrigada, Andréia, adorei te conhecer. Obrigado, Gleice, também, né? Obrigada a todos os professores e todos tenham uma ótima noite. E obrigada a Cassandra também por estar nos bastidores. Ah, é verdade, a Cassandra está aí atrás dos bastidores. Cassandra, muito obrigada. Obrigada, Cassandra. Até mais. Beijo. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, gente.